das verdades do Senhor para cada um de nós. Abra nosso entendimento, abra nossa mente, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para entender. Somos dependentes agora do Espírito Santo do Senhor, porque Ele é o nosso ensinador. Ó Deus, então estamos abertos a aprender com o Senhor. Nos ajude na transmissão também, ó Deus, para colocarmos as palavras certas, devidas, e o que for impossível, ó Deus, na expressão humana seja completado através da testificação do Teu Espírito Santo. Nós oramos, ó Pai, pedindo isso em nome de Jesus. Amém, amém, Deus, amém. Podem sentar, amados, e vocês podem abrir comigo as suas Bíblias. Obrigado, equipe maravilhosa. No livro de Romanos, capítulo 8. Eu poderia repetir os mesmos versos da semana passada, mas eu não sei se você faz que nem eu, mas eu acho que eu li um bocado de vezes a carta aos Romanos, fora que eu li na semana passada, eu li essa semana de novo. Já estou decorando alguns versículos, pelo menos 2. Romanos 3, 23 e 6, 23 já está decorado, né? Pelo jeito, os versículos 1 de cada capítulo, alguns deles estão decorados. Mas se você não leu durante a semana o livro de Romanos, então pelo menos hoje você já lê um capítulo e meio. Foi o capítulo 6 e o capítulo 8 de Romanos. A partir do verso de número 1, e nós vamos até o verso de número 17, tá bom? Romanos, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso 17. Deixa eu só me ajudar aqui. Amém. Todos acharam? Sim. Se não acharam, está lá na projeção, né? Fica mais fácil. Vamos lá. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Estamos estudando aí a carta de Paulo aos Romanos, de uma forma bem sintetizada, aglutinando todos os assuntos, não fazendo um comentário versículo por versículo, mas seguindo o raciocínio da teologia paulina na carta aos Romanos. É importante que a gente se lembre, quem estava aqui a semana passada? Amém. Não é para expor ninguém, só para saber, quem não estava a semana passada? Ótimo. Então vou fazer rapidamente, bem sinteticamente, só recapitulando o que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós apresentamos qual foi o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Romanos. A igreja de Roma, que não foi fundada por ele, mas fora fundada provavelmente pelos dispersos, que foram até Roma e lá começaram uma igreja, mas Paulo escreve essa carta se apresentando à igreja de Roma. Então ele faz um apanhado teológico daquilo que ele crê ser o evangelho de Cristo Jesus, apresentando naquilo que é crença dele, como ele crê no evangelho, ele se apresenta à igreja de Roma. Nessa apresentação, na primeira parte nós vimos o que é chamado de universalidade do pecado, ou seja, todos estão debaixo do pecado, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E nós vimos isso quando ele colocou no mundo pagão, no mundo daqueles que não conheciam Deus, que eles adoravam a criatura em vez do Criador, se tornaram idólatras, adorando a criatura e não adorando de fato quem os criou. Como idólatras também Deus os entregou a todo tipo de paixão, de desejos, e aí veio a imoralidade, tanto sexual como a indecência, assim como a entregue aos seus próprios pensamentos, e o homem era guiado segundo o que ele achava certo ou errado. Então, nessa condição, também Paulo vai apresentar os moralistas, que tanto os pagãos quanto os moralistas não poderiam ser salvos, porque os moralistas condenavam os pagãos, mas as ocultas praticavam as mesmas coisas. Paulo também coloca dentro do mesmo pacote os judeus, que diziam ter recebido a revelação de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas não estavam obedecendo a Deus, e muito menos crendo na promessa de justificação por meio de Cristo Jesus. Aí então Paulo apresenta qual a forma de sermos justificados, já que todos nós somos pecadores, tanto pagãos, quanto judeus, quanto moralistas, todos são pecadores, e Paulo nos apresenta que nós somos salvos pela fé, por meio da graça. Deus nos justifica, somos justificados por meio da fé, mediante a graça. O que era isso? Jesus, sacrifício, aí nós aprendemos o que era justificação, quando então Deus nos torna justos por um ato seu, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que praticamos, não por aquilo que achamos certo ou errado, mas Deus nos justifica, cancelando uma cédula de condenação que havia sobre nós, que era a morte, não só física, mas morte espiritual. Eu estou resumindo bem aqui, porque senão a gente prega de novo, né? Mas justificados, pois mediante a fé, nós temos algumas coisas. Nós temos a paz com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus, agora nos tornamos
amigos de Deus. Justificados, pois, por meio da fé, nós temos a alegria da salvação, que é o perdão dos nossos pecados, e alegria por ter o nosso nome escrito no livro da vida, a promessa da vida eterna. Então, paramos por aí. Eu preguei em 2 minutos o que preguei em 40 minutos, né? Mas só para a gente se situar, hoje nós seguiremos na carta aos Romanos falando sobre as evidências da justificação pela fé. Amém? Então vamos dar sequência. É importante aqui algumas coisas como dado histórico e também para a gente lembrar da carta aos Romanos. Teve um homem que alguns já devem ter lido sobre ele, ou ouvido falar sobre ele, um homem muito crente, muito temente a Deus, e muito amigo dos cristãos, chamado Nietzsche, né? Não era pastor Wilson? Terrível. Ele dizia que Paulo fez um mal ao Evangelho. Quando ele comenta sobre a carta aos Romanos, ele diz que Paulo fez um desfavor ao Evangelho, porque ele diz que Paulo apresenta tudo, menos o Evangelho de Cristo Jesus na carta aos Romanos. Nós não cremos dessa forma. Na verdade, Nietzsche era um ateu, né, e escrevendo sobre diversas coisas, ele também fazia esse comentário, dizendo que Paulo não revelou de fato o Evangelho de Cristo Jesus. Mas por outro lado, a gente tem alguns personagens interessantes, que lendo a carta aos Romanos se converteram. Dentre estes, Lutero. Nós falamos na semana passada. Lutero, lendo a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17, e especialmente o capítulo 3, depois da justificação pela fé, porque ele tinha um grande trauma sobre a justiça de Deus, que eles tinha uma interpretação errônea sobre a justiça de Deus, e quando ele lê Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17, capítulo 3, lá do verso 18 por diante, Lutero se converte, porque ele entendia, nós não somos salvos pelas indulgências, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela lei, nós não somos salvos por nada do que fazemos, somos salvos pela justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Dali por diante, então Lutero compra uma briga com a igreja católica, depois ele é excomungado, ele é expulso da igreja, escreve os protestos, e na igreja catedral de, esqueci o nome agora, né? Na catedral de Wittenberg, é isso, né? Isso, ele coloca lá os protestos e nasce ali o protestantismo. Já havia todo um contexto, mas o marco do protestantismo na pessoa de Lutero e a doutrina do luteranismo, especialmente fundamentado na salvação pela graça através do livro de Romanos. Teve um outro personagem da história e da vida da igreja, que também se converteu lendo a carta aos Romanos, foi Agostinho. Agostinho, lendo o capítulo 13 de Romanos, se converte, porque Agostinho era considerado por ele mesmo um devasso, uma pessoa extremamente promíscua. E ele, lendo a carta aos Romanos, especialmente o capítulo 13, Agostinho se converte e se torna esse grande homem de Deus, apresentando o Evangelho de Cristo. Foi o grande apologeta da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Tivemos vários outros, né? Calvino, outros personagens. Dos mais modernos, aqueles que gostam de teologia, teve um homem, e eu gosto dele, chamado Calbart. Ele escreveu um comentário, que alguns dizem não ser de fato um comentário da carta aos Romanos, mas um tratado, como se fosse essas mensagens que nós estamos pregando aqui, falando sobre o livro de Romanos. E ele faz um apanhado muito profundo, teológico, fundamentado na carta aos Romanos. Então, contrário a Nietzsche, nós tivemos diversos outros personagens, que lendo a carta aos Romanos, se converteram,
e voltaram às raízes do Evangelho de Cristo Jesus, né? Nós, como protestantes, então fundamentamos a nossa doutrina, a nossa fé na salvação pela graça e não pelas obras ou qualquer ato meritório humano, mas cremos na justificação pela fé através de Cristo Jesus. E é isso que a gente está estudando. Voltando aqui, porque a gente já viu na semana passada duas das evidências da justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. A primeira dela que nós vimos foi paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, em Cristo Jesus nos reconciliamos com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos o que a Bíblia chama de amigos de Deus. Nós vimos também a alegria da salvação como uma evidência da justificação. Os nossos pecados são perdoados, justificados, remidos, lavados, purificados. Então, por sermos perdoados de todas as nossas transgressões, de todos os nossos pecados, há uma alegria que é a alegria da salvação. E celebramos isso por meio de Cristo Jesus. As outras evidências que a gente encontra na carta aos Romanos, e aí por isso nós lemos no início, capítulo 6, a partir do verso 1. Eu vou chamar aqui de novo nascimento. Novo nascimento é escrito lá no Evangelho de João, mas aqui nós vamos chamar de novo nascimento. Só que como é que Paulo exemplifica o novo nascimento? Uma das evidências de que nós somos justificados, não pelo que fazemos, mas pelo que Deus fez através de Cristo Jesus, é o batismo. E a ilustração mais clara que Paulo está fazendo é explicando o batismo. Ora, até porque ele falou que nós somos salvos pela graça, e ele vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quem é pecador, então Deus vai usar de graça com esse pecador para salvá-lo. Então algumas pessoas pensaram assim, então, se onde abunda o pecado, superabunda a graça, aumenta a graça, então o que nós vamos fazer? Pecar bastante. Quanto mais eu pecar, mais Deus usa de graça comigo, então vou fazer pecado à vontade, porque aí Deus me salva mais ainda. E aí Paulo responde, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, nós que já morremos com Cristo, e aí ele dá o exemplo do batismo, nós que já fomos sepultados com ele no batismo, também o seremos na sua ressurreição. E aí vamos traduzir, você encontra isso do verso 1 ao verso 11. Quando nós imergimos, aí vem um significado da palavra batismo, que é baptizo, imersão, imergir. Por isso os evangélicos, os protestantes assim chamados, batizam por imersão, para representar o que significa de fato o batismo. Então ele está dizendo que quando nós imergimos, afundamos na água, estamos dizendo que nós fomos sepultados com Cristo. Paulo evoca aí o raciocínio de Isaías, capítulo 53, ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Paulo está dizendo assim, quando eu mergulho, eu estou dizendo que eu morri com Cristo, e quando eu morri com Cristo, quando ele morreu e foi sepultado, o que ele estava levando sobre si? Todos os meus pecados. Então eu morri com Cristo, eu entreguei a minha vida, eu criei, e aí é o conceito do crer na oferta da graça de Deus. Eu criei que quando Jesus veio, a oferta, lembra a palavra? Propiciação, oferta perfeita e única pelos meus pecados, suficiente, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quando eu acredito que Jesus morreu na cruz, e foi sepultado,
E aí então eu morri com Cristo e fui sepultado. Os meus pecados também foram sepultados com Cristo Jesus. Não é a água que me limpa. Algumas pessoas até hoje assim, eu quero ser batizado na água. Por quê? Porque a água corrente leva os meus pecados. Não gruda em mim nem os pecados do pastor e nem os meus vão grudar no pastor. A água leva. Não tem nada a ver, irmão. Se fosse assim, eu já pratiquei o batismo mais perfeito do mundo. Eu batizei um povo no rio com chuva. Aí foi batismo perfeito, né? Lavou de cima para baixo, levou de todo jeito, mas não é isso. Aqui o sentido é de que eu me identifiquei com Cristo na sua morte, e os meus pecados foram sepultados com Cristo. Agora, se eu morri, eu já não posso ressuscitar como morto. Aí ele vai dizer, e você está lendo aí, eu ressuscitei com Cristo para viver uma nova vida, para viver em novidade de vida. Eu morri, foi sepultado, meus pecados Jesus levou. Ele não faz questão mais dele. Eu fui justificado, não faz mais parte de mim. Eu não sou mais escravo do pecado, porque Jesus levou sobre si os meus pecados. Agora ressuscitei com Cristo ao terceiro dia, e agora eu vivo uma nova vida. Jesus vai exemplificar isso na vida de Nicodemo, chamando de novo nascimento. Paulo exemplifica isso aqui, testificando como o batismo. Se nós já morremos com Cristo, como que eu vou continuar vivendo no pecado? Eu já ressuscitei com Cristo agora para uma nova vida. Então não vou mais viver na prática do pecado, até porque eu já não sou mais escravo do pecado. Vamos seguindo. A outra é a vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, quando morreu, ele teve vitória sobre o pecado. Ele poderia ter pecado? Poderia. Quando Deus se faz carne e habita entre nós, aí essa é a teologia joanina, e habita entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ele se fez carne nas mesmas condições que nós. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, mesmo sendo homem, não gerado pelo homem, mas gerado por Deus, pela natureza divina, mas na carne humana, podendo ter pecado e não pecou, ele se tornou então um sacrifício perfeito, e ele venceu o pecado, o que eu não posso vencer por mim mesmo, porque como escravo do pecado, lembra da semana passada, eu sou dominado por ele, escravizado por ele. E Paulo vai esclarecer depois isso sobre a lei, porque para os judeus então era a lei que salvava o homem do pecado, e Paulo vai dizer: a lei também não salva, a lei simplesmente me condena mais ainda, porque ela diz que eu sou pecador, mas não resolve o meu problema, eu continuo escravo do pecado. E quanto mais ela diz que eu sou pecador, mais evidente fica os meus erros, mais aparecem os meus erros. É como se diante da lei nós fôssemos um grande lençol branco, que você começa a respingar pequenas gotinhas de tinta, e isso vai ficar cada vez mais evidente. Quanto mais eu conheço a lei, e a lei eu estou falando dos 10 mandamentos, eu estou falando dos preceitos divinos escritos nas Escrituras, quanto mais eu conheço a lei de Deus, mais evidente fica que eu sou pecador. E quanto mais eu quero me livrar desse pecado, Paulo diz que não conseguimos, mais nós praticamos o pecado. Então quem que venceu o pecado?
Cristo Jesus. Ele venceu o pecado. Então, quando ele vence o pecado, amém, glória a Deus, venceu, a vitória me é trazida por meio de Cristo Jesus. A outra coisa que ele venceu foi a morte. Depois da ressurreição, Jesus iria morrer de novo? Não. Vivo para sempre. Agora, quando nós ressuscitamos, nascemos de novo, por meio da fé, do sacrifício de Cristo Jesus, então, vivo eu estou. Agora, herdeiro sou da vida eterna. Eu não passo mais pela morte. E vamos entender isso. Eu escrevi algumas coisas aqui para facilitar o raciocínio. Isso não quer dizer que... Eu vou ler porque fica mais fácil. Em Cristo não somos mais escravos do pecado, nem escravos da lei, nem escravos da morte. Jesus cumpriu a lei, Jesus venceu o pecado em nosso lugar e venceu a morte. Toda a lei que nós não conseguimos cumprir, Jesus cumpriu, nos dando a vitória sobre eles. Isso não quer dizer que não precisaremos mais da lei, pelo contrário, ela continua nos apontando que nós precisamos da graça de Cristo Jesus. Isso não significa dizer também que não pecaremos mais, que não erraremos mais e que somos perfeitos, porque senão anula a graça divina. Mas me diz que mediante a confissão, o reconhecimento de quem eu sou como pecador e me apresentando diante de Cristo Jesus, então eu sou perdoado. Agora eu sou um pecador remido, consciente dos meus pecados, certo de que eu não posso me salvar e eu só posso ser salvo por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então eu tenho que me submeter à graça divina, ao senhorio de Cristo Jesus. Não quer dizer também que não precisaremos passar pela morte física, mas que a morte não terá domínio sobre nós, porque também no último dia nós ressuscitaremos. E isso vai ser apresentado mais para frente no capítulo 8, que é a glorificação do nosso corpo. Obrigado, lindão. A libertação da escravidão desse corpo mortal. Pedro vai dizer assim: eu gostaria de me livrar desse tabernáculo, mas não tem jeito. Então eu tenho que esperar para que esse corpo receba um novo corpo. Então, me livrar desse corpo mortal, me livrar desse corpo que me leva à prática dos erros, do afastamento de Deus, é o nosso desejo, é a nossa esperança. Quando que isso vai acontecer? Só no último dia. Então vamos seguir o que Paulo diz. Terceiro, capítulo 6, do verso 12 ao verso 26, e mais precisamente o verso 19. Segunda evidência da justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus é a santificação. Embora a santificação seja um ato da vontade, do desejo, da busca nossa, ele também é uma ação promovida pelo Espírito Santo de Deus. Quem aí quer ser santo? Ou seja, abandonar a prática do erro, abandonar a prática do pecado. Quem aí deseja ser perfeito? Todos nós. Quem nos ajuda nesse processo? O Espírito Santo de Deus. Você quer, você deseja, você busca, mas quem vai promover essa ação é o Espírito Santo de Deus. Sem essa ação divina para promover a santificação, qualquer santificação no conceito de que é esforço meu, mérito meu, então anula a graça divina, e anula a ação divina, porque eu vou dizer assim: olha, Senhor, eu nasci num lar cristão, frequentei a Igreja Batista do Jardim Tarumã desde criança, participei de todos os ministérios da igreja, do louvor,
fui diácono, fui isso, fui até seminarista, quase pastor. Olha, participei de tudo, procurei viver uma vida santa, não me prostituí, não cometi nenhum ato imoral grave. Olha, Senhor, eu estou diante do Senhor como um ser louvável. Nesse dia, se você fizer isso, o que você vai ouvir? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então o que vai ser? Olha, Senhor, pela graça, pela tua misericórdia, pela ação do teu Santo Espírito na minha vida, eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador desde a minha infância. Fui integrado a uma igreja evangélica, lá naquele bairro, no Jardim Tarumã, fiz parte da Igreja Batista, e pela graça, tive o privilégio de participar e servir ao Senhor no Ministério do Louvor, tive a graça e o privilégio de servir ao Senhor em tantos ministérios, tive a graça e o privilégio de ser diácono, fui seminarista, aprendi mais ainda do Senhor. Olha, obrigado pela graça do Senhor. Se não fosse pelo Senhor, o que seria da minha vida? É o que Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Então, só pela graça de Deus, tudo que você faz, você não pode bater no peito e se gloriar diante de Deus, porque tudo que você faz por Deus, para Deus e de Deus, é por Deus, porque dele é o querer e dele é o efetuar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem justifica a minha vida é Cristo Jesus. Quem santifica a minha vida é o Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver que privilégio é esse de termos. Quem age na minha vida é Deus, e tudo mais que eu faço é uma honra e é um privilégio. Que graça! Assim ninguém vai se vangloriar diante de Deus quando se apresentar diante dele. Paulo vai escrever isso, escrevendo sua carta aos Efésios, no texto mais conhecido de vocês: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Em outras palavras, não fazemos nada mais, nada menos do que nosso dever, obrigação e o papel para o qual nós fomos criados. Não há mérito nisso, não há glória nisso, não há louvor para nós nisso, a não ser para Deus. A santificação é operada por meio de Cristo Jesus. Agora, antes, fosse eu pagão, fosse eu moralista, fosse eu um religioso, como eram os judeus, salvos e justificados por meio da fé em Cristo Jesus, agora, antes os meus membros, o meu corpo era apresentado para a prática do pecado. Por exemplo, quando eu vim de São Luís para cá, isso em 1986, quando a gente pegava ônibus lá em São Luís, era lotado. A gente, ou para a praia ou para o serviço, às vezes a gente carregava um espinho de laranjeira, de limão, ou qualquer coisa. Porque naquela época era fácil ter os batedores de carteira. Aqueles moços que entravam no ônibus lotado e tiravam a carteira do seu bolso, você nem sentia. Não era assim, Plínio, lá em São Paulo também? Tirava a carteira do seu bolso, você nem sentia. Cortava o seu bolso, roubava o seu dinheiro, a sua bolsa, quando você descia do ônibus, cadê? Já foi. Eram rápidos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se antes você usava a sua mão para roubar, agora você não pode mais usar as suas mãos para roubar. Se antes os seus pés te levavam para caminhos tortuosos, para cometer todo tipo de iniquidade, agora você não pode mais usar as suas pernas, os seus pés, para te levar a lugares
em que você não deveria ir, não deveria estar. Se antes você usava os seus lábios para proferir mentiras, e Paulo vai escrever tudo isso depois. Se antes você usava os seus lábios para louvar a Satanás, para exaltar as paixões carnais, agora você não faz mais. Você usa os seus lábios para bendizer e louvar ao Senhor. Se antes você usava os seus lábios para praguejar os seus familiares, para praguejar os seus irmãos, agora você usa os seus lábios para abençoá-los e proferir palavras que o edifiquem. Se antes você usava os seus órgãos sexuais para prostituição, para impureza, para lascívia, para sedução simplesmente, agora você não faz mais. Você vai usar dentro dos propósitos divinos. Se antes você era um devasso, e nós vimos os exemplos que Paulo falou do mundo pagão, e não tenho medo de dizer, porque é o que a Bíblia diz. Se antes você se dava ao prazer de homem com homem, agora você não vai fazer mais isso. Se você se dava ao prazer de mulher com mulher, agora você não vai fazer mais isso. Agora você vai viver dentro dos propósitos divinos para a sua vida de menino e menina, e como mulher ou como homem. Se antes você se juntava para fazer bacanais, orgias, 2, 3, 4, 5, 6, você não vai fazer mais. Porque agora você vai viver dentro dos propósitos divinos. Se antes usávamos os nossos olhos para cometer ou simplesmente cobiçar, agora você não vai fazer mais. O que Paulo está dizendo é que, como você usava o seu corpo, a sua vida para a prática do pecado, agora você não vai mais usar o seu corpo para a prática do pecado. Agora você vai usar o seu corpo para glorificar a Deus, para fazer as coisas que bendizem, que glorificam e que exaltam o nome de Deus. Feliz agora são os pés dos que anunciam coisas boas. Feliz os lábios daqueles que cantam um cântico novo. Então, estas verdades mudam, este padrão muda. Isso vai ficar bem evidente, a gente chega lá no capítulo 12 de Romanos, quando Paulo, depois de apresentar todo o arcabouço da doutrina do Evangelho, do ensino do Evangelho, ele vai dizer sobre a nossa ética, sobre o nosso comportamento, a partir do princípio de adoração ou de adoradores. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, a minha mente mudou, e por isso Paulo vai chamar de batismo, de novo nascimento, Jesus de novo nascimento, de tudo, a transformação, a metanoia, a transformação da nossa vida. Nós não pensamos mais, ou buscamos não pensar como pensávamos antes. Procuramos não viver como vivíamos antes. Há um tempo atrás, e não faz muitos anos, de 86 para trás, ser crente era não fumar, não beber e não dançar. E eu dançava escondido com a vassoura, lá em casa. Janice está rindo? Você fazia isso também, né, Janice? Não fumar. E a gente queria saber como era fumar, enrolava só o papel, acendia e tentava fumar, engasgava com papel. Fumaça de papel. Porque a gente queria experimentar como eram essas coisas. Veja como é a natureza do pecado em nós. Mas é muito mais do que isso. Não é só não beber, não fumar, não dançar, é muito mais do que isso. E aí Paulo vai descrever o próximo passo, como
evidências da justificação pela fé em Cristo Jesus, nós somos selados, batizados, mas Paulo vai dizer aqui sobre a presença do Espírito de Deus em nós, como parte da nova aliança. Passa a habitar em nós agora o Espírito de Deus. Antes nós éramos guiados por quem? Pelos meus desejos, pelas minhas paixões, pelos meus pensamentos, por principados e potestades. Agora eu sou guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que opera em mim esse novo olhar, esse novo ouvir, esse novo viver. E ele vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus ainda vive segundo a carne, e é escravo da carne. Escravo da carne é escravo do pecado, e como escravo do pecado é escravo da lei, porque ele olha a lei e diz: estou errado, não consigo me livrar do pecado, e fico nesse jogo de tentar praticar coisas boas e não consigo, e é um tropeço, e é uma eterna vivência de sentimento de culpa e de mazela. E tem algumas pessoas ficando neuróticas por causa disso. Depressão, angústia, tormento. O crente que não reconhece o poder da graça divina neurotiza, pira. Saber que nós somos salvos pela graça, que o perdão de Deus se manifesta pela graça, e aceitar a graça divina, o perdão divino, é aceitar o perdão sobre si mesmo, suas falhas, seus erros, seus tropeços, e é também reconhecer que o outro é passivo das mesmas coisas que eu, e a gente se ajudar mutuamente, que depois ele vai escrever a partir do capítulo 12 para frente. A presença do Espírito de Deus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 17, diz aí: o Espírito testifica quem nós somos. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Diz também que Ele intercede por nós diante das nossas fraquezas, porque eu não consigo, e por isso que eu tenho que depender do Espírito de Deus, por isso que eu tenho que buscar intimidade com Deus, por isso que eu tenho que me debruçar diante de Deus e fortalecer o Espírito que habita em mim. Se eu não fortalecer, e aí no sentido, não é que eu estou fortalecendo Deus, eu estou dando espaço para Deus tomar conta do meu ser, tomar conta dos meus desejos, tomar conta das minhas paixões, tomar conta dos meus pensamentos. À medida que eu vou me enchendo de Deus, eu vou esvaziando-me de mim mesmo. À medida que Deus cresce em mim, eu diminuo. À medida que Deus cresce em mim, sai a vaidade e o orgulho, e cresce a humildade. Então essa presença do Espírito de Deus deve tomar a nossa vida. Paulo vai escrever isso, não é em Romanos, mas em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo da promessa. É encher, é buscar todo dia. Todo dia você bebe água? O seu corpo é composto de quanto por cento de água? 70%. O cérebro, alguns dizem que é até mais que 70%. Se você não bebe água, dá dor de cabeça, desidrata. Se é velho, vai parar no hospital com infecção urinária, com paralisação dos órgãos, com um monte de coisas. Criança também. Então nós precisamos ser cheios todo dia. 1 litro, 2 litros, dependendo do tamanho que é o seu e do espaço que você ocupa, 3 litros. Então nós precisamos encher a gente para gerar saúde. Então 70% você enche de água, os outros 30% você enche de quê? Comida, Coca-Cola, funada,
pudim, enche de todas as outras coisas. Daí vem o simbolismo do jejum, que a gente tem que se encher de Deus e se esvaziar da gente. Enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito de Deus, ela sela a quem nós pertencemos, ela diz de quem nós somos, e ela gera o que de fato precisa gerar em nós, como justificados pela fé, como pessoas que se caracterizam e se denominam de cristãs, pertencentes a Cristo Jesus. Não adianta dizer, sou crente, não adianta dizer, sou justificado, se na nossa vida não há as evidências dessa justificação, ainda que seja pela graça, e ainda que seja pela fé, mas ela gera resultado, ela produz evidências, ela produz características que dizem quem nós somos, e isso é que faz diferença no mundo. Hoje as pessoas criticam o mundo, eu não vou dizer evangélico, chamado gospel. Alguns anos atrás nós éramos 0, alguma coisa % de evangélicos. Depois nos tornamos 1, alguma coisa %. Mas os protestantes faziam diferença no Brasil. Hoje nós somos, em alguns estados, como do Mato Grosso do Sul, especialmente Campo Grande, mais de 35%. E às vezes não percebemos as evidências disso. Porque as evidências da justificação não estão bem representadas naqueles que se dizem cristãos, naqueles que se dizem justificados, naqueles que se dizem salvos. Irmãos, ouvir isso aqui é uma responsabilidade, porque é um compromisso com Deus. Depois de conhecer isso, lembra o que Paulo disse? Indesculpáveis somos diante de Deus. Então é um compromisso entender as verdades mais profundas de Deus. Então Paulo escreve aqui a partir do capítulo 8, o Espírito de Deus habita em vocês. Ele testifica junto ao seu Espírito que você é filho de Deus, e como filho você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, você tem o direito à vida eterna, você tem o direito a acesso ao Pai, você tem direito a estar na presença dEle, você tem direito a ser abençoado por Ele, a ser dirigido por Ele, a ser santificado por Ele. Olha, é tanta coisa. O que diz o seu filho ser seu filho? Se somos um bom pai, os filhos se orgulham de ser filhos, não é? E nós temos um pai a quem nós damos todo o orgulho, que é Deus. Sua graça, sua bondade, sua misericórdia, sua proteção, seu cuidado, as suas bênçãos estão sobre nós. Olha, é tanta graça, é tanta bênção. E nós somos esses herdeiros de Cristo. Agora não somos mais guiados pela natureza pecadora, como diz aqui no capítulo 8, não sou mais escravo do pecado, porque como escravo do pecado agora, eu tenho vergonha de quem eu era, eu tenho vergonha do que eu fazia, eu devo me envergonhar? Não me arrependo de nada do que eu fiz de errado na minha vida. Tem que se envergonhar sim, tem que se arrepender sim, tem que lamentar, sim. Então, render-se ao Senhor é alegrar-se no Senhor. Mas ele diz, se eu era escravo, agora eu me envergonho daquelas coisas. Eu deixo aquelas coisas, agora o que faz em mim é a vida de Deus, a vida com Deus, a vida na dependência do Espírito de Deus. Essa vai gerar em mim a alegria da vida eterna. Pode ler o texto, está na sequência.
me gera alegria eterna e me dá uma esperança de eternidade, que Paulo vai chamar de redenção do corpo. Capítulo 8, do verso 18 ao 38. Ele vai dizer, como evidência também de sermos justificados pela fé, nós temos uma esperança que todas as coisas voltarão à ordem natural. Aí ele vai dizer que a natureza, toda a criação geme com expectativa pelo dia final, pela volta de Cristo Jesus, porque o meu corpo passará pela redenção. Ali de fato vai haver a autenticação de que eu pertenço a Deus, vou morar agora não só em espírito com Deus, o meu corpo passará pelo processo da transformação. Aí Paulo vai escrever Tessalonicenses, vai escrever em 1 Coríntios, os que estiverem vivos naquele dia, serão transformados, os mortos que partiram com Cristo serão ressuscitados, e receberão um novo corpo, um corpo incorruptível. Antes o meu corpo era corruptível, o que eu queria fazer, não fazia, mas o que eu não queria, fazia. Eu não queria pecar, mas pequei. Eu não queria errar, mas errei. Eu não queria fazer isso, mas fiz. Ai, que angústia. Eu queria ser livre dessa condição. Queria ser estatura de varão perfeito, completo, como o Senhor Jesus. Viver na glória, na dependência, na unção, no poder. Mas nem sempre dá. Tem dia que a gente está uma bênção, mas tem dia que a gente está um caos. Tem dia que a gente está abençoando os filhos, e tem dia que a gente está praguejando os filhos, tem dia que a gente está orando, impondo a mão sobre o marido, tem dia que a gente está mandando ele embora de casa. Não é assim? Vai dizer que não. Se não fez, pensou. Se não fez, pensou. E como diz a Bíblia, pensei, pequei. Nós pecamos por pensamentos, por palavras e por ações. Diante de Deus é quase a mesma coisa. Mas a diferença é quando o pecado é consumado, aí ele gera um processo repetitivo e que envolve outras pessoas. Mas a redenção do nosso corpo é o que nós aguardamos. Mas não é só o nosso corpo, toda a criação espera a redenção. Por isso a Bíblia diz que naquele dia haverá um novo céu e uma nova terra. Não é esse mundo de corrupção, de queda, de pecado, mas será um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não haverá nem pranto, nem dor, nem tristeza, nem morte, nem doença e nada disso. Já pensou como vai ser, irmãos? Não tem Covid, não tem gripe, não tem, que mais? Câncer, não tem mais nada disso. Esses dias nós estamos chorando e devemos orar. A irmã Andréia e o irmão Carlos. André perdeu sua mãe, Carlos perdeu a sogra, tio Brás perdeu o irmão, famílias enlutadas. Não viveremos mais o luto, porque Cristo venceu a morte. E naquele dia a morte será declarada como vencida, porque os mortos ressuscitarão, justos e injustos, para a prestação de contas diante de Deus. Os salvos, os justificados pela fé em Cristo Jesus, para a vida eterna, para o seio de Abraão. Os que rejeitaram a graça divina em Cristo Jesus, e isso está lá, Paulo escreve, os que rejeitaram a graça manifesta em Cristo Jesus, para a condenação. E não tem choro com isso.
Como vai ser, detalhes que são interpretações que as pessoas dão, isso é detalhe, mas que vai haver a ressurreição dos mortos, vai haver a vinda de Cristo Jesus, e vai haver o tribunal divino para os justos e injustos, para galardão e também para a condenação daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou daqueles que rejeitaram. Misericórdia. Paulo vai escrevendo aí a carta aos Romanos, e ele vai dizer: por isso, irmãos, nós nem nos atentamos. Olha, as lutas, as dificuldades, os problemas, as dores, os sofrimentos, tudo que nós passamos aqui, nem se compara com a glória que nós haveremos de ter. Mas o Espírito de Deus nos ajuda a passar por todas essas coisas, porque em Cristo somos mais do que vencedores. E ele vai escrever no final do capítulo, do 31 para frente: que diremos, aliás, nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a morte, nem porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Então agora a gente passa pelo que tiver que passar. É igual a música de Matos Nascimento. Quem lembra? Eu vou passando e dando glória a Deus. Oh Jesus! Você passa assim mesmo dando glória a Deus? Vamos já saber. Depois, estamos chegando ao final, irmãos. Uma vida transformada com novos valores. A partir do capítulo 12, Paulo agora já ensinou os fundamentos, já ensinou as bases, já falou como é que ele crer no Evangelho, como é que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o que é redenção, o que até que vai faltando as palavras já, mas o valor da remissão que nos é dado, o preço que Jesus pagou, todo o fundamento da doutrina da salvação, da deidade, da soberania de Deus, de tudo mais, ele agora vai falar sobre os valores, como é que nós vivemos, como justificados pela fé. E aí ele vai descrever uma série, como ele afirma que deve ser o comportamento das pessoas justificadas, remidas, santificadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Vou repetir: como deve ser o comportamento das pessoas justificadas, remidas, santificadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Já viu tudo que você é? Você é justificado diante de Deus, você é remido, comprado pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus, você é santificado pela presença do Espírito Santo de Deus, e você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E agora, diante disso, como é que você se comporta? Aí ele vai dizer: com seus irmãos, com as autoridades, com os fracos na fé, com os não crentes, ou inimigos da fé, como é que nós devemos nos comportar uns com os outros? Como é que deve ser o amor entre um e o outro? Quais devem ser os padrões desse relacionamento? Como deve ser o padrão de comportamento com aqueles que são fracos na fé e os fortes na fé? Algumas pessoas lá na igreja se achavam muito espirituais, e Paulo vai dizer que eles eram os fracos, porque um comia carne sacrificada, outro não comia carne sacrificada. Diz assim: você não é crente não, você come carne sacrificada. Ou diz assim: não, eu é que sou crente de verdade, que não importa se eu como carne sacrificada, eu dou graças a Deus e amém. Então, de vez em quando tem uns desses na igreja, não tem? Esse daí, esse bebe cerveja, esse bebe vinho, esse faz isso, esse faz aquilo, esse não é crente de verdade. A gente não julga um ao outro, não condena. Esse eu já vi ele sendo desonesto, eu já vi aquele outro fazendo isso, aquele outro fazendo aquilo. Vai dizer que você nunca fez nada de errado. Tem gente que se escandaliza com qualquer coisa,
com uma palavrinha, até se o pastor errou aqui alguma coisa, qualquer coisa escandaliza. Outros nada escandalizam eles vão, seguem na fé, vão na frente. Eu não vou mais ser dessa igreja não, eu vi lá um cara cabeludão, de brinco, tocando no louvor, eu vou mais daquela igreja não. Outros dizem, não, é jovem, que bênção, maravilha, que bom que os jovens estão lá na frente, né? Cabelão, brinco, mas depois eles vão tirar o brinco e cortar o cabelo. Às vezes não, às vezes ainda vai fazer uma tatuagem, 2, 3 ou 4. Misericórdia, não precisa de nada disso. Mas tem gente que se escandaliza com tudo, outros não. Você se escandalizaria se alguém viesse dirigir o louvor de bermuda no domingo à noite? Está vendo como eu peguei vocês? Você se escandalizaria se alguém viesse tocar no louvor de boné e bonezinho para trás? Está vendo? Às vezes a gente é fraco na fé e se acha forte. E às vezes a gente se acha fraco e é forte. Então esse comportamento com as autoridades, como é que nos relacionamos? Nós vamos chegar às eleições. Eu vou ficar de olho em quem vai votar na oposição. Nem vou falar o nome, né? Vou ficar de olho em quem que vai votar na situação. Arena 1 e Arena 2. Para ficar bem no passado, para não trazer para o presente, para não escandalizar vocês. Vou ficar, porque crente não faz isso, não faz aquilo. Como é que nós lidamos com as autoridades? Como é que nos relacionamos com elas? Como é que nós vivemos como igreja diante dos erros, diante das perseguições, das injustiças? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Paulo vai escrevendo todo como é que a gente se relaciona, até porque ele está escrevendo para uma igreja que vivia o ápice disso, na cidade de Roma, todos os conflitos, todas as injustiças, todas as soberbas dos governantes, todos os problemas e até a própria perseguição que havia em Roma em relação aos cristãos. Todas essas coisas Paulo vai dizer. Mas por fim eu quero encerrar lendo um texto. Vai comigo, último capítulo, ou penúltimo capítulo. Capítulo 15. E a gente encerra aqui. Ora, depois de conhecer tudo isso, irmãos, eu acho que vocês agora são fortes. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não é agradar de qualquer jeito também, fazendo o que é errado, não é isso. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros. Vou repetir. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios, os não-judeus, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz,
Alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Alegrem-se todos nós, como povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vou repetir o verso 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e a paz da fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Assim nós encerramos esta mensagem de hoje. Muito para ser dito, pouco dito em tão pouco tempo, mas eu espero que tenha ficado claro para você sobre o Evangelho da Graça.